uma das personagens mais enigmáticas dentro de Overlord, Zeshi Zetsumei. A mulher que aparece lá na segunda temporada de Overlord, estando junto de certa forma aí com a Teocracia Slane. Mas muita gente ainda tem dúvida de quem realmente é essa mulher. O que ela tá fazendo ali, porque ela só apareceu de relance relativamente aí em um episódio. Então eu convido você a chegar aqui junto com a gente para matar essa dúvida de quem é Zeshi Zetsumei. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, Overlord ainda é cheio de surpresas pra gente, olha só. Eu sei que eu sempre comento isso aqui, eu sempre falo com vocês, mas é a verdade, cara, não tem como negar. Overlord é uma obra muito completa e muito cheia de coisa, tem muita coisa pra rolar, cara, muita carta pra ser posta na mesa aí, cara. E agora, mais uma dessas cartas chegou pra gente. Quem é Zeshi Zetsumei? Muitos de vocês me perguntaram isso nos comentários, e como eu, um bom ouvinte, né, tenho que trazer aqui pra vocês com certeza, cara. Mas uma coisa eu posso garantir pra vocês de antemão. Essa mulher não é pouca coisa não, cara. Na verdade, ela é muito forte. Mas o seu like com certeza supera ela, cara. Mostra pra mim que eu quero ver que você é capaz, mano. Representa essa comunidade de Overlord gigantesca aqui. Taca ali o like pra nós, mano. Vamos que vamos intimidar essa mulher. Não deixa ela chegar perto da gente não, cara. Nossa comunidade aqui, ó. Melzinho na chupeta, nós estamos conjunto, misturado, sempre uma comunidade infinita que está sempre crescendo cada vez mais e aumentando demais, cara. Muito obrigado a vocês, estamos juntos sempre por isso tudo, galera. Vamos que vamos conhecer essa doidona aí agora. Zeshi é filha de um God King, que é um descendente de um jogador. O rei dos elfos cujos olhos eram duas cores diferentes, ou seja, ele tinha heterocromia. Ele era um cara que tinha uma grande ambição e por esse motivo criou um plano para conquistar todo o continente, prevendo um futuro glorioso, mas para ser capaz de atingir esse seu objetivo, o Rei dos Elfos iria criar e comandar um exército poderosíssimo, mas esses indivíduos tão poderosos que integrariam esse exército não seriam qualquer um. Seriam todos eles os seus filhos, cara, seus próprios filhos. Então ele decidiu meio que procriar com várias mulheres diferentes. E como ele era um elfo de grande poder, que era forte pra caramba, ele tinha certeza que os seus filhos herdariam esse seu poder, seus genes e tudo mais, com as habilidades. Mas o plano dele não foi muito por esse lado não. Foi até pelo ralo, né, cara? Acho que desceu o buraco abaixo, mano. Porque não foi como esperado. Tudo começou a acontecer. Começou que os filhos dele estavam mais próximos das mulheres do que deles. As crianças eram fracas, não tinham nenhuma habilidade que o pai tinha. Então ele pensou o quê? Que ele precisava de mães fortes para poder criar filhos fortes. Foi aí então que ele decidiu reproduzir com as mulheres de outras raças diferentes para poder obter herdeiros dignos de quem o poder é desejado. E assim ele conseguiria formar essa força militar imparável. Um dia então ele cruzou com uma certa mulher humana que era considerada o trunfo da Teocracia Slane. Naquele momento o assento especial da escritura negra era dela, o mais poderoso dos semideuses naquela época, e ela foi enganada e capturada pelo rei elfo, que acorrentou ela e forçou ela a engravidar, a ter um filho com ele, mas antes dela ter o filho ela foi resgatada pela escritura negra, depois ela teve uma filha. Mas o que essa história toda tem a ver? Tem a ver que essa filha que ela teve era ninguém mais, ninguém menos do que Zeshi Zetsumei. Exatamente, foi assim que essa menina nasceu, sendo uma mistura do sangue de duas raças diferentes que era quase impossível de se acontecer. Ela era fruto de combinar os genes do poderoso rei dos elfos com o semideus mais forte dos humanos, cara. O que daria potencialmente, inclusive, uma criança ainda mais forte do que seus próprios pais. Já pensou? Pois é, eu adiantei pra vocês, falei que ela era forte, cara, vocês não acreditaram? Agora Zetsumei é o atual detentor do assento extra da Teocracia Slane e da Escritura Negra, uma mulher com heterocromia, tanto nos olhos como no cabelo, algo que aparentemente ela herdou do seu pai, o elfo que também possuía heterocromia. E embora ela pareça ser bastante jovem ali, a ponto de parecer uma adolescente, a aparência atual dela não é correspondente à idade dela não, tá? Isso não condiz não. Por quê? A sua aparência provavelmente não mudou ou não envelheceu por muito tempo devido aos genes élficos. Pois é, porque para quem não sabe, os elfos possuem muito mais tempo de vida do que um humano comum. Eles demoram inclusive muito mais para envelhecer. E com ela não é diferente, já que ela é meio elfo. E como ela é uma meio elfo, ela não gosta que as pessoas, especialmente os companheiros dela, membros da Escritura Negra, fiquem olhando para as orelhas élficas dela. Mas por razões desconhecidas. Acho que ela não deve aceitar a sua origem devido ao que o seu pai fez com a sua própria mãe. A discussão dos cardeais surgiu que eles não achavam uma boa ideia arrancar Zeshi do lado da mãe dela.
Entre os cardeais, um deles achou que foi um erro da parte deles em algum momento do passado tê-la criado como aquele tipo de personalidade que ela tem. No entanto, alguns achavam que a culpa também era dos atributos élficos, de bárbaros da floresta aí que eles tinham. Tiveram uma influência totalmente desagradável nela, na educação dela. Comparado com seu pai, a Zixi também nutre um desejo. O desejo de ser derrotada pela primeira vez em um duelo, já que ela literalmente nunca perdeu nenhuma batalha até agora. Através disso, ela vê que o fim justifica o meio, para que finalmente ela encontre alguém especial, que não só esteja acima dela em força e em nível, mas que também possa reconhecer esse tipo de homem como um marido potencial. Exatamente isso que você ouviu, galera. Ela quer ter um filho com esse cara. A pessoa que derrotar ela, sendo mais poderosa que ela quer ter um filho, independente da raça. E com um acento extra nas escrituras negras, ela recebeu uma única tarefa, a tarefa de guardar o tesouro dentro da teocracia Slane. O tesouro, inclusive, foi onde os 6 grandes deuses deixaram itens sagrados que são supostamente aí preservados em segredo. Em outras palavras, o trabalho principal dela era simplesmente se concentrar em proteger com segurança aquele santuário sagrado, o lugar que ainda guardava seus 5 equipamentos sagrados. Embora Zixi esteja disposta a cumprir seu dever em casa, ela ainda se anseia por sair e desafiar os inimigos em potencial, que são provavelmente mais poderosos do que os anteriores que ela enfrentou, porque a gente já sabe, mas ela ainda detém um certo grau de influência política sobre as mentes de vários cardeais aí, para levá-los à guerra com os elfos. Os cardeais acreditam que a Zixi continua inquieta e desconfortável por ela não ter a oportunidade de vingar tudo o que aconteceu com a sua mãe. Parece que a Zixi está meio que entediada com tudo a todo tempo, porque ninguém tem nenhuma chance contra ela. E ao mesmo tempo, ela mesmo quase nunca carrega uma emoção ou uma tristeza pela morte de alguém do mesmo lado dela, de um aliado. De acordo com o capitão das escrituras negras, a atitude dela era semelhante a você perguntar algo que não era relacionado a ela. Além de geralmente ela ignorar um anúncio importante também, como o caso de uma conferência cardeal. Além da sua sede de sangue e desejo de batalha, as outras vezes que a Zetsumei mostrou pra gente ter uma emoção era quando ela via alguma coisa relacionada, ou alguém falando de algo relacionado à sua mãe, tá ligado? Como estava implícito pelos 6 cardeais, a Zixi sentia amor genuíno pela sua mãe e amava ela profundamente, o suficiente para sentir uma imensa raiva, ódio e desprezo pelo próprio pai dela, o rei dos elfos, que violou a mãe dela, cara. Uma coisa surreal. E ela, conhecendo o destino da mãe dela por muito tempo, ela insistiu que os supervisores da teocracia começassem uma guerra para retribuir contra o país dos elfos por tudo que aconteceu e vingar a mãe dela. Isso mostra pra gente que ela realmente consegue desenvolver sentimentos genuínos, como o caso do amor e apego a alguém, apesar da sua disposição geralmente sanguinária e entediada, né? Agora, a gente falando dela como um acento extra mais forte, a gente sabe que ela é considerada uma mulher extremamente poderosa nesse novo mundo. Como a gente citou lá no início, ela foi uma criança interracial, de uma probabilidade quase impossível de se acontecer. Além disso, ela também tem o sangue dos 6 grandes deuses se correndo nas veias dela. Ou seja, é um sangue sagrado, é um sangue muito forte de players que já estiveram dentro do mundo. Pode falar isso aí. E como o capitão já lutou uma vez contra ela e contra a Shallter, ele ainda acredita que a força da Zetsumei sozinha é inferior à da Shallter aí, no 1 a 1. Mas ainda assim, o capitão das escrituras negras previu que a Zixi poderia derrotar a Shallter sem equipamentos de várias maneiras. Isso inclui ele apoiando ela mesmo numa batalha e ela sendo dona do equipamento dos 6 deuses e muitos outros itens que estejam à sua disposição. Em um dos tweets do Maruyama, ele falou que ela inclusive é mais forte do que a Lupus Regnia Beta, e era uma das Pleiades, aquela que se transforma em lobisomem, sabe qual é? A Lupus Regnia, vocês conhecem. De acordo com Clementine, foi declarado que as habilidades físicas sobre-humanas do Ainz, sem o uso do feitiço guerreiro perfeito, perdiam apenas para ela mesma, para Zixi. Clementine vê alguém como Zixi, como um monstro mais forte da escritura negra. Ela se refere a Zixi como uma besta antiga e pelo tanto de poder que ela tem, que além do reino da humanidade é mais forte do que a ideia de força. Chegou ao ponto que até mesmo os superiores mantiveram as habilidades dela em confidência, para que poucos do seu país soubessem sobre a existência dela e sobre a extensão do poder dela. Os únicos que podiam saber algo sobre isso, sobre a verdadeira força dela até agora, era o capitão da escritura negra e Clementine. E agora falando da arma principal que ela usa, é uma foice de guerra, um tipo de arma que teve sua origem lá no Yggdrasil, mas a gente não sabe como que veio parar exatamente nas mãos dela. E infelizmente nós não sabemos também quais as habilidades dessa arma ainda. Mas no geral a gente sabe que a Zixi é alguém que é considerado um desafio para Nazarick. Suspeitamos até que o nível dela seja por volta dos 70, 80 mais ou menos, porque ela é muito mais forte do que o outro God King que está acima do nível 60, sacou? Então é a estimativa de que ela seja
um potencial para lutar contra o Ainz mais no futuro. Matei todas as suas dúvidas, cara. Ainda tem alguma dúvida perambulando na sua cabeça aí? Manda pra gente que eu vou estar lendo todos os comentários, sempre leio, cara, todos os comentários aqui do vídeo e vou responder a sua pergunta. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui do canal, cara? Isso acontece bastante, a galera pede e eu sempre trago vídeo pra caramba aqui. Então pra você concretizar isso ainda mais, clica aqui do lado e se inscreve no canal, cara. Mas não esquece de ativar esse sininho também, porque assim você vai ter o conjunto completaço feito, cara. E com certeza você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Valeu, galera. Muito obrigado. E conto com vocês lá no próximo vídeo, hein? Tô esperando lá. Grande abraço. Até a próxima. Fui!